A todos, que a paz de Jesus esteja conosco, e é justamente sobre o nosso Mestre Jesus que a gente vai falar hoje, né? Porque o nosso tema principal é justamente uma de suas parábolas, a parábola da figueira que secou. Jesus, né, comumente falava por parábolas, que eram contos, né, a forma que ele encontrou de mais fácil disseminar sua palavra, em um período ainda, né, que tinham muitas contradições de ideias, muitos dogmas, né, e por muito tempo, infelizmente, né, ainda continuamos nutrindo dogmas, mas naquela época, né, mais ainda. Então, era uma forma alegórica mais fácil de entender conceitos que hoje a gente tem a oportunidade de estudar, né, e de analisar com uma riqueza de detalhes e de informações. Mas algumas parábolas, por mais alegóricas e simples, né, que fossem, não são tanto assim, como é o caso da que a gente vai ver hoje, né? E talvez até porque às vezes a gente se perde ali na tradução, que deixa a leitura um pouco mais complicada com a escolha de palavras, ou até pelo tema mesmo abordado. Tem alguns temas mais simples, que é um pouco mais natural, a gente consegue digerir um pouco mais facilmente, e tem alguns temas mais complexos que às vezes, né, espero que não seja o caso, né, de ninguém aqui, mas às vezes a gente não quer, né, entender aquilo, né, porque toca ali num ponto sensível, né, para o nosso espírito. Mas essa parábola, ela diz que Jesus, saindo de Betânia, uma cidadezinha, próxima a Jerusalém, né? Então, ele havia saído de Jerusalém, passado por Betânia. Ele e seus discípulos caminhavam para uma região, uma estrada, seguindo com seus trabalhos. Quando de longe, Jesus olhou, se deparou com uma figueira bonita, grande. Gente, as figueiras podem chegar até 9 metros, né? São enormes, 60 centímetros de largura. Sim, fui pesquisar um pouco mais sobre as figueiras, porque é importante entender essa figura, que a parábola se pauta inteira na pobre da figueira. Já vamos entender mais porque é da pobre da figueira, né? Chamava a atenção de todo mundo que passava ali por aquela estrada e chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou, folha larga, com folhas verdes, chamava muita atenção, e falou que tinha fome. Então, caminhou para debaixo da árvore, e os discípulos atrás, né, para colher alguns frutos. Quando chegou lá, não tinha fruto algum. A figueira não tinha nada além daquelas folhas bonitas, e sem poder comer as folhas, talvez por mais que tivesse uma alimentação frugal, né, comer as folhas da figueira talvez já fosse demais, né, não tinha fruto. Jesus então se virou para a figueira e disse: que ninguém coma de ti fruto algum. E foi escutado pelos discípulos, que ali naquele momento nada falaram. No dia seguinte, passaram de novo pela figueira, e os discípulos notaram que a figueira tinha secado até a raiz, não tinha sobrado nada, completamente seca. Então, Pedro, discípulo, lembrando do que Jesus disse no dia anterior, perguntou: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Engraçada a relação dos discípulos com Jesus, gente. Isso é muito engraçado isso. Então Jesus se virou para o Pedro, né? Pediu, levou, né? Se virou para o Pedro e disse: Tende fé em Deus, Pedro. Digo a vocês em verdade. Aí todo mundo teve que escutar. Que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. E isso consta no Evangelho por São Marcos, né, por Marcos, no capítulo 11, versículos 12 a 14, 20 a 23, então ao longo desse capítulo, e também relata Mateus, Lucas, né, da mesma passagem. Mas Marcos e Mateus têm uma narrativa muito semelhante, né, do que dessa parábola, desse acontecimento. Então, todo mundo entendeu essa parábola? Que ótimo, né? A gente pode terminar por aqui, então, né? Não, eu não entendi de primeiro, né? Então, eu aqui vamos, né, fazer essa análise, né? Porque eu demorei para entender, né? Ela demanda muita atenção. Tem muitos elementos aqui nessa parábola. E da leitura, inclusive, surgem alguns questionamentos. A gente pode até compreender o que Jesus disse, mas pode não ter ficado claro o porquê de algumas ações, de algumas atitudes. Por exemplo, primeiro, Jesus condenou a pobre da figueira gratuitamente à secura, né, ou seja, à morte, porque ela não tinha frutos, porque passou por ela. O que a figueira tem a ver com mover montanha? Ele saiu da figueira que secou com mover montanha, né? Jesus quis dizer que se a figueira então quisesse ter frutos, ela simplesmente daria frutos, né? Vai ver, a figueira estava com um problema, não quis dar frutos, né?
E, enfim, né? Então fica esse questionamento, né? Foi azar, né, da figueira estar ali no meio do caminho? E interessante a gente analisar, né, a história da figueira, por incrível que pareça, porque talvez não por acaso Jesus tenha se dirigido à figueira. Junto com a oliveira e a videira, a figueira é uma das plantas mais destacadas na Bíblia. E ela tem, gente, pasmem, mais de 50 menções nos textos bíblicos sobre a figueira, em circunstâncias diversas. A figueira ela é uma árvore nativa do sudoeste da Ásia, da região de Israel, da Síria e do Egito, então nativa, foi originada ali. E ela é muito famosa pela sua longevidade, né, por ser muito longínqua. Então, a primeira menção da figueira na crença cristã é no Antigo Testamento, com respeito ao uso das suas folhas costuradas como uma cobertura para o corpo de Adão e Eva, porque as folhas da figueira podem medir até 20 centímetros, são bem grandes, né? Então serve aí um bom improviso aí, né, de roupa, né, pelo menos naquela época. Interessantemente, no budismo, essa árvore ela é considerada sagrada. Ela representa a instrução moral. Dizem que Buda sentou sobre a sombra de uma figueira e encontrou a iluminação suprema. Então, sob aquela sombra. Os hindus também, da região onde hoje se encontra a Índia, também adoravam a figueira há mais de 2 milênios, porque ela representava o poder e é um local de oração para eles. Porque a figueira, a videira não, perdão, gente, a figueira, né, ela é muito frondosa, né? Ela é muito forte, ela chama muita atenção. E o fruto do figo é uma ótima fonte de alimentação, porque ela pode ser secada, né? Ela pode então ser guardada por muito tempo. Então, por conta disso, a figueira ela é considerada a árvore da vida em certas zonas da Ásia, Oceania, inclusive do Egito, né? Então, no Egito, as figueiras eram muito reverenciadas, simbolizavam abundância, prosperidade, fecundidade, sabedoria espiritual. Os egípcios eles usavam também o figo no ritual de iniciação e os faraós levavam os figos secos para sepulturas. Para terminar, que eu sei que você já não é mais algum também falar do esquema biológico da figueira, mas indicam que a figueira seria a primeira espécie de árvore plantada pelo ser humano como forma de cultivo com data confirmada. Então, gente, talvez o problema de Jesus não fosse só com a figueira não ter frutos, mas talvez tenha algo muito mais profundo por trás disso, especialmente pelo que a figueira representa. Então, para nós hoje, aqui, né, no Brasil, né, com a nossa cultura, a gente não enxerga muito a figueira dessa forma. Talvez o figo seja aquela fruta que se come no Natal, né, gente? Eu não sei, figo, não sou muito chegar no figo. Mas, né, nas regiões do Oriente Médio, né, da Palestina, Israel, ela tem um significado diferente. Então, dado esse contexto, para a gente entender que com certeza tinha algo por trás ali, e a escolha da figueira não foi por acaso, soa muito estranho um espírito da grandeza de Jesus condenando uma árvore à maldição simplesmente por não oferecer fruto e porque ele tinha fome. E eu acho que aqui a gente entendeu que o problema é muito maior do que não dar o fruto fisicamente. E sobre isso diz, inclusive, o autor espírita Caibar Schutel, num livro de 1928, Parábolas e Ensinos de Jesus, em que ele disseca as parábolas com grande sabedoria, destacando uma contradição de tempo entre os relatos nos evangelhos de Marcos e Mateus, e ainda a relação dessa passagem com a parábola do evangelho de Lucas. Porque que motivo, né, teria Jesus para condenar a execução uma figueira? Então, Schutel ele comenta que antigamente, na região de Jesus, quando falavam da duração de um fato, eles não eram tão explícitos quanto nós somos hoje. Então, para a expressão no mesmo instante, como eles dizem, no mesmo instante secou-se, aplicada no tempo, né, em que a figueira secou, ela poderia significar 5 horas ou às vezes até alguns dias, porque uma árvore até cortada pela raiz, ela não secaria nesse mesmo espaço de tempo. Mas tudo bem, a gente está falando de Jesus aqui, né? Mas mesmo assim, ele continua a análise racional aqui. No Evangelho de Lucas tem, né, a passagem em que ele diz: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Quando Jesus foi procurar fruto nela e não achou nenhum, ele disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corto-a.
Então, apoiado no Evangelho de Lucas, o Schutel ele explica que não seria talvez a primeira vez que Jesus e os discípulos passaram para aquela figueira. Talvez tivessem passado por 3 anos consecutivos e viam ela sem fruto. Aí, pô, o que é essa figueira aqui que está ocupando espaço, que toda vez que eu venho aqui ela não dá fruto, mesmo depois que é adubada, né, e cuidada, ela permanece estéril. Então Jesus, claro, com toda a sua sabedoria magnífica, aproveitou para fazer uma demonstração para os seus discípulos, deixar um ensinamento, passar, né, uma palavra. E Schutel, inclusive, ele diz que essa figueira ela estaria bem situada, então por que não dava frutos se ela era bem cuidada e adubada? Ninguém sabe, mas, né, é um fato que ela realmente não dava, então muito provavelmente ela foi cortada, né, ou esterilizada para que ela morresse ao longo do tempo e por isso secou. Mas o que é importante aqui não são os pormenores dessa história, mas só que talvez não fosse uma crueldade ali de condenar a figueira à secura. Tem todo um contexto que a gente tem que analisar. Mas o importante aqui é que a figueira ela tem uma simbologia muito grande, tem um significado de abundância, paz, inclusive a instrução moral e espiritual, como a gente falou por aqui, e é justamente sobre isso que vai pautar a nossa discussão hoje. Essa passagem da figueira, ela foi registrada, como nós falamos, nos arredores de Betânia, que fica a 3 quilômetros da cidade antiga de Jerusalém e muito próximo do famoso Monte das Oliveiras, onde Jesus fez um discurso sobre a resistência da tentação, que também tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Então é interessante que esses locais, né, icônicos, né, que a gente estuda muito aqui, são muito próximos, né, ficam tudo ali naquela região. E Betânia era a cidade, também interessantemente, onde residia Lázaro, que Jesus fez a ressurreição, e Lázaro tinha 2 irmãs, Maria e Marta, que eram amigas de Jesus, e sempre hospedava Jesus e os discípulos quando ele passava pela cidade. E tem no Evangelho, interessantemente, uma passagem sobre a estadia de Jesus na casa de Maria e Marta, e claro, sempre onde ele passa, ele deixa, né, uma mensagem, né, sempre tem uma parábola ali, e Jesus fazia as irmãs acreditarem que ele precisava da hospedagem, do cuidado delas, mas na verdade ele só estava ficando ali para poder difundir a palavra, para poder conversar com elas, e aí ver se elas escutavam ali alguma coisa, e dá para perceber que ele tinha afinidade, né, com essa família, né, de Lázaro, Maria e Marta, todo mundo ali. Nessa passagem, acho que vale a gente trazer aqui, como estamos falando de parábolas, acho que vale a pena a gente explorar essa riqueza de parábolas, né, de Jesus. Marta, ela trabalhava muito para cuidar de Jesus, e ela cuidava tanto com ele, com tanto cuidado, que ela se estressava, se irritava, e não conseguia nem parar para ouvir Jesus. Já Maria, a irmã, fazia o contrário, deixava tudo para ficar com Jesus e escutar ele, que era justamente o que Jesus queria. Ele estava ali para que elas escutassem. Então, no Evangelho de Lucas, tem a passagem dizendo que Marta começou a se vitimizar perante a Jesus nas suas visitas, acusava a irmã na frente de Jesus, coitado, ia lá e de ficar escutando nós reclamando, e a irritação de Marta era tão grande que ela chegou a meter Jesus no meio numa acusação. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E foi além, se atreveu e deu ordem. Senhor, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então Jesus teria dito, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo coisa alguma. E essa foi uma das morais da passagem. Muitas vezes a gente dá mais importância para coisas secundárias de menor importância e perdemos grandes oportunidades de crescimento. E também, claro, que Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir. Mas voltando ao nosso tema, toda, né, essa volta aqui que a gente deu, né, falar de Maria e Marta, foi também para ilustrar um outro argumento, que Jesus saiu de Betânia. Então, com certeza, a Marta não teria deixado Jesus sair com fome, ou sem suprimento mínimo para sua viagem. Inclusive, ela era conhecida por oferecer fartura em uma ocasião, né, em outra parábola, Judas, inclusive, teria dito em um dos banquetes que a Marta fazia, que extravagância, que desperdício, e todos os demais discípulos concordavam. Então, mais um elemento para suportar aqui que a ida de Jesus até a figueira não foi por fome do corpo, que com certeza ele já tinha comido muito ali nos próximos dias na casa de Marta, e até porque muito provavelmente ele sabia que ele não teria frutos. Se ele já tinha passado ali por 3 anos pela árvore, se a gente tomar aqui o Evangelho de Lucas, mas muito provavelmente porque ele sentiu fome da alma, porque tinha acabado de sair de Jerusalém.
antes de Betânia, né, muito próximo, saiu de Jerusalém. E naquela época, Jerusalém era um centro religioso, econômico, cultural da Palestina e era também um centro político. Era um lugar que, em um encontro de muita gente, tem um termo em inglês chamado de melting pot, né, um lugar onde você tem muitas culturas, muitas ideias, muitas pessoas, né, passagem de muita gente. No Templo de Jerusalém se reuniu o Sinédrio, que era o corpo máximo de decisões legislativas da região também, então era uma cidade que guardava uma importância muito grande. Mas, claro, todo lugar que tem, né, essa função de guardar muita ordem, muitas vezes a gente encontra muita desordem, porque o ser humano ele tende a gerar desordem, né, na ordem. E muito poder também, muito dinheiro e muito poder, isso também é muito fácil de corromper o ser humano, a gente sai do nosso caminho. Inclusive, tem a passagem de Jesus, quando ele entra num templo de Jerusalém e se depara com os mercadores vendendo bois, ovelhas, pombos, cambistas, leilão, aquela loucura, e ele expulsa todo mundo de lá, porque é a casa do Senhor, vocês não têm o direito de vender isso aqui, né? Mais respeito. Em Jerusalém também havia muitos profetas, sacerdotes, líderes religiosos, incluindo sendo exemplo para a passagem sobre os falsos profetas de Jerusalém. Então vemos, coitado de Jesus, parece que toda vez que ele ia para lá, ele só via a indecência moral, social. Então mais um argumento para a gente entender que a figueira provavelmente foi usada como exemplo para Jesus, para, na verdade, se referir a Jerusalém, ou talvez para as pessoas de Jerusalém, para os profetas, né, que ficavam nas praças, nos templos, proferindo. E compreendendo esse contexto, a gente consegue começar a traçar um paralelo do real significado da figueira seca. Porque talvez sem entender todo esse contexto, fique um pouco mais... A gente até pode conseguir entender, mas a gente consegue entender muito melhor com todo esse contexto. Que as figueiras, as figueiras secas, são árvores cobertas de folhas brilhantes, mas sem frutos, que depois de muito tempo secam até a raiz. Então, o comentário da figueira, ela pode simbolizar todos aqueles que têm os meios úteis de ser, mas não são. Você tem você tem o tronco da árvore, as folhas reluzentes, você tem tudo que você pode para oferecer frutos, mas quando você chega perto, você não tem. A figueira seca ela pode ser todas as ideias utópicas, todos os sistemas vazios, as doutrinas que carecem de uma base sólida, de uma mensagem verdadeira, ou seja, as filosofias que não têm aplicação, os sistemas políticos que só beneficiam uma camada social, determinados indivíduos, discursos religiosos que não se preocupam em se aproximar daqueles que escutam, que era muito provavelmente o que Jesus percebeu ali de Jerusalém naquela época. Então, quer dizer, tudo aquilo que se oferece, mas que não produzem bem algum para a humanidade. Elas ficam secas, que são inúteis, porque elas não têm, você não consegue colocá-la em ação, você não tem recursos para que você possa levar consigo, né? Então, todos esses elementos são tratados como a figueira que secou. E a figueira que secou também é um símbolo daquilo que aparenta ter propensão para o bem, mas que, na verdade, também não produzem nada de bom. O que é um pouco pior, né? Porque você pega um discurso positivo, né? E as pessoas escutam, e ali não tem nada de, na essência, ou às vezes tem até algo negativo, né, na sua essência, que estimula as pessoas, né, a determinados comportamentos que não são muito legais, que vão contra a nossa própria natureza. E justamente nessa visita de Jesus a Jerusalém, ele não encontrou o fruto na figueira reluzente que ele tanto procurava. Então, Jesus, ao fazer essa analogia com a figueira seca, brilhantemente, ele também deixa claro que a lei de Deus, que faz com que a figueira seque por não oferecer frutos, por ser estéril, inútil, ela vai ter tanto ação sobre as árvores quanto os animais, os seres humanos. Essa lei que vai reger a figueira, a produção dos frutos, é a mesma também que vai reger os homens na produção dos nossos frutos, ou seja, das nossas obras. E aqui Caibar Schutel, ele também nos traz mais esclarecimento, dizendo que uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira, na qual Jesus não encontra frutos. Há, portanto, frutos de árvores
e frutos de alma. Frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam espíritos. Todos são frutos indispensáveis à vida, tanto dos corpos quanto das almas. Claro, é importante a gente ter o fruto do corpo, ele precisa alimentar o nosso corpo, mas também da alma, porque nós temos uma conexão intrínseca entre corpo e alma, corpo, mente, né? Enfim, como queira chamar. E é justamente desse fruto da alma que Jesus tinha fome quando saiu de Jerusalém. Então, na dimensão espiritual, as almas sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, né, que não buscam escutar o próximo, sem caridade, que não tem o um mínimo de generosidade, vão sofrer as mesmas consequências que a figueira sofreu, porque não dão frutos, né, elas secaram, né, como Jesus, né, deu a palavra e secou. E na dimensão material, se a gente não estimula o crescimento dos frutos, ou seja, se não exercemos o nosso potencial, a gente também seca. Então, se a gente não exercita os nossos músculos, eles atrofiam. Se a gente não exercita a nossa mente, a nossa inteligência, caímos no esquecimento. A gente tem problema de memória. Seca mesmo, gente. Assim, o músculo, né, ele fica depauperado, né? A mente também. Mas também temos o outro lado, daqueles que exercitam o seu potencial, daqueles, né, que exercitam o potencial do corpo, né, e geram seus frutos mentais. Enquanto eu estava estudando para fazer esse estudo de hoje, eu estava vendo umas coisas naturais, alguns vídeos no YouTube que eu gosto, e passou um que é interessante, um caso curioso, de um senhor grego chamado Stamatis Moraitis, que vivia em Nova York na década de 70, ele foi em 40 e poucos, se mudou para Nova York em 40 e poucos, para trabalhar, mas na década de 70, quando ele tinha 60 anos, ele foi diagnosticado com câncer de pulmão terminal e os médicos disseram que ele tinha só mais 6 meses de vida. Então, com esse ultimato, você tem só mais 6 meses de vida. O que vocês fariam, né, com esse ultimato? Ele voltou para sua cidade natal, na ilha de Icárides, na Grécia, lugar belíssimo, né? Também, né? Muito mais agradável para ele passar os seus últimos 6 meses de vida. E ali, mesmo com esse ultimato, ele se engajou, né, no trabalho, que era o que ele sabia fazer. Então, ele se engajou no plantio de legumes e verduras que ele vendia na sua cidade. E esse senhor, gente, ele viveu por só mais 45 anos do que era previsto. Então, antes tinham 6 meses e ele viveu mais 45 anos. Ele faleceu com 105 anos. Esse vídeo é de um grupo de YouTube que o título do vídeo era a cidade onde as pessoas se recusam a falecer, que era uma cidade na Itália, que tem mais de 40 centenários lá e todo mundo, né, ativamente ali. E a introdução do vídeo é esse caso, né, que é bem emblemático. Ele tinha um ultimato ali. E, claro, fizeram várias entrevistas, recentemente, inclusive, fizeram várias entrevistas com ele, antes de desencarnar, e perguntaram, claro, como que ele veio tanto, né, com esse diagnóstico. Ele respondeu, trabalho e vinho. Então, ele, inclusive, faleceu trabalhando com o cultivo dele e bebendo vinho. E aqui a gente não está recomendando vinho, mas sim o trabalho, mas enfim, tá aí, né? Ele, né, morreu com trabalho e vinho. Então, também Oscar Niemeyer também, que faleceu, sei lá quantos anos, trabalhando também, né? E tinha ali os seus, né, seus hábitos não muito positivos para o corpo, né? Acho que do fumo, acho, do charuto, não sei. Mas, né, quem, enfim, tá na conta dele, né? Mas também faleceu trabalhando também, né? Até os últimos dias ali. Tanto Oscar Niemeyer quanto esse senhor, muito provavelmente, principalmente esse senhor que tinha um diagnóstico ali, câncer de pulmão, e faleceu com câncer de pulmão. Né? Muito provavelmente, gente, ele cumpriu o propósito naquela cidade, né, através do trabalho, ele cumpriu o seu propósito. Muito provavelmente esse era o fruto dele, continuar trabalhando, fazendo o seu plantio, fazendo bem para a comunidade, o que ele tinha a oferecer. Esse senhor, ele não secou, mesmo um corpo extremamente debilitado. É como se você cortasse parte da raiz e ele continuasse ali gerando bons frutos. E quantas pessoas continuam com essa seiva da vida, mesmo fadados à secura natural, como era o caso desse senhor? Então é interessante trazer aqui os dois opostos. Se não exercemos dar os nossos frutos, seca.
né? A gente pode, é o nosso corpo, a nossa mente, mas se exercemos, temos a possibilidade aí, né, de ser que nem esse senhorzinho. Duvido que eu consiga ser que nem ele, mas fica aí o exemplo, né? Quem sabe, né? Mas também, às vezes, a gente não exerce o nosso potencial, a gente não dá os frutos por diversas razões, como, por exemplo, a gente procrastina, a gente se perde no dia a dia, a gente esquece dos nossos objetivos. Hoje em dia, o mundo, com a globalização extrema, a gente é bombardeado de informações do nosso celular. A gente tem 1 milhão de informações, inclusive no YouTube, né? Mesmo que eu estava falando, você começa pesquisando, né? Sei lá, sobre a figueira seca, você acaba vendo sobre a vida das capivaras, e você fica maravilhado. É uma coisa, é muita informação, né? Wikipédia também, né? Ótimo se perder lá, mas nossa, é muita informação. Então, às vezes a gente se perde. A gente é um mundo hoje muito dinâmico, então muito fácil da gente se perder e às vezes procrastinar, que nem a Marta. A gente dá mais importância para aquilo que é secundário do que para aquilo que realmente importa. Outras vezes a gente projeta, a gente vai, a gente faz, botou no papel. A gente está lá na fase de execução, mas às vezes a gente fracassa em razão de obstáculos internos ou mentais, alguma coisa que trava a gente, que nos atravanca. E aqui nós já falamos em oportunidades passadas sobre a força da vontade, para que a gente possa desenvolver o nosso espírito, mas para também que a gente possa desenvolver, né, a nossa vida, nossos objetivos também. Aqui no planeta Terra é muito importante a gente colocar os nossos objetivos em prática, a gente tirar essas coisas do papel, a gente executar para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Mas também vale a gente notar aqui que o espírito, ele só vai, nós, os espíritos, só vamos produzir os frutos no momento em que a gente estiver pronto para produzir o fruto. A árvore, ela não sai produzindo assim. Eu lembro que meus pais falavam, quando eu quero pequeno, quero comprar um brinquedo não sei o quê. Você acha que dinheiro nasce na árvore? Não é assim, né? Não sai. Até para os agricultores até pode nascer na árvore, porque ele tira e vende, né? Então, algum economista, por exemplo, falar aqui, ó, dinheiro aqui ó, na árvore. Mas não é automático, não é assim. O cara tem que tirar, ele tem que cultivar, ele tem que adubar. É tempo, desgaste. A árvore, ela só produz frutos no momento certo, depois de ter incorporado ali determinados, né, nutrientes, e tem o período certo, tem a temperatura, a umidade, etc, etc. Assim como nós. O espírito também, ele depende de incorporar determinados valores intelectuais e morais adequados para que a gente possa colocar em prática, para que a gente possa exercitar e desenvolver nós como espírito. E no plano material, a gente também, para a gente colocar em prática os nossos objetivos, a minha empresa, as minhas relações de amizade, eu quero o projeto verão, tem que exercitar, você tem que ir lá, você tem que fazer. Né? Então, leva um tempo, você precisa gastar energia para isso. Mas, de qualquer forma, essa é a função da árvore. É isso que ela faz. Ela dá frutos. E nós também temos a nossa função, nós também temos o nosso fruto. Assim como esse senhorzinho grego, que é um grande exemplo para nós, Oscar Niemeyer e tantos outros, eles tinham os frutos deles, e muito provavelmente eles tinham consciência de que esse era o fruto deles, né? E assim exerceram, assim deram frutos por muitos e muitos e muitos anos. A seiva da vida continuou correndo ali neles. Então, nós também temos obrigação de dar frutos. Cada um de nós aqui tem o seu fruto especial. Né? Mas tudo bem. Agora a gente entendeu o significado da parábola, ficou um pouco mais fácil. Mas vamos dar um passo para frente. Se já não estava, né, simples o suficiente, a gente pode ir um pouco além. Para a segunda parte, Jesus, ele fala aí da figueira, entendemos da figueira, interessante, super simbólico. Mas aí ele começa a falar de fé, transporta montanhas, assim, né? E tem tudo a ver, gente. Vamos lá. Jesus ele chega em Jerusalém, que é a cidade que contava com o ensino dos profetas, dos sacerdotes, há mais de 2000 anos. Então, é considerada uma cidade sagrada, inclusive como é hoje, considerada uma cidade sagrada. Né? O berço ali, né, do cristianismo, do islamismo, do judaísmo. Né? Então, ele esperava uma conduta condizente da pregada naquela cidade. Uma cidade que é simplesmente o berço das 3 religiões mais adotadas, né, no planeta Terra. Temos também hinduísmo, budismo, mas essas 3, né, no mundo ocidental, ali do Oriente Médio para o mundo ocidental, né, dominante, é muita gente. Então, provavelmente, o que Jesus esperava encontrar numa cidade
sagrada? Muito provavelmente para encontrar fé, que essas religiões pregavam, fé. Enfim, ali era um grande templo que unia povos em nome de uma fé, né, ou outras. E claro, né, coitado, saiu de lá frustrado porque não encontrou isso que procurava. Mas a fé, e claro, aqui, como eu sempre falo, quando a gente tem um termo aqui, é bom a gente definir para que todo mundo esteja no mesmo pé. Cada um pode ter uma compreensão de fé. A filosofia, né, vai ficar louca aqui tentando interpretar. Mas aqui o que eu chamo de fé é o que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, é o que Kardec ele trata no capítulo 19, que é justamente o capítulo em que ele analisa a parábola da figueira, em que ele define a fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo. Força de vontade direcionada para um certo objetivo. Falamos aqui de força de vontade, falamos aqui de objetivos. Opa, fé. Ou seja, gente, vontade de querer. É aquele famoso vamos querer, né? É isso, vamos querer, fé. Tenha fé, vamos querer, faça. E essa força pode ser aplicada em dois campos distintos, o material e o espiritual. A gente está o tempo todo fazendo essa comparação, especialmente porque a figueira é material, mas ela tratava de algo espiritual. Então a gente tem que analisar nos dois campos. Então Kardec, nesse capítulo, ele faz uma segregação entre a fé humana e a fé divina. No campo material, Kardec define a fé humana quando ela é usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais, muito importantes também, como a gente falou aqui. Como, por exemplo, construção de um negócio, melhoria profissional, buscando novos horizontes, construir, fortalecer novas amizades. Somos seres gregários, vivemos em sociedade, isso é muito importante. Todo mundo precisa dessa fé para a gente estimular, para a gente sair da nossa zona de conforto, para a gente fazer, auxiliar no nosso desenvolvimento intelectual, que é muito importante. E isso também nos dá uma capacidade e aquela força de vontade para a gente realizar tarefas materiais que são muito importantes para o nosso desenvolvimento espiritual também, como a gente já falou aqui em reuniões passadas, sobre a força de vontade, o poder da vontade. Ela também depende de elementos materiais, mas ela também tem que ser aliada, essa fé humana, à humildade e à racionalidade, para que ela não se transforme em orgulho. Um sentimento que pode nos trazer ilusões sobre a nossa personalidade, ou às vezes, como a gente falou aqui de negócios, né, megalomania, né, temos aqueles empresários megalomaníacos, né, que se perdem nas próprias filosofias empresariais. Essa fé humana faz com que a gente tenha desenvolvimentos variados que são muito importantes para hoje. A gente vê isso muito claramente, como, por exemplo, isso aqui pode ser um pouco polêmico, mas o desenvolvimento político. Se a gente olhar como era a política lá na época do Sinédrio, que a gente falou aqui, e uma política mais participativa que a gente tem hoje, a gente tem muito mais participação popular, é muito mais desenvolvida, né? É muito importante a gente ter isso na ciência. Olha a capacidade de curar. Muito provavelmente o diagnóstico desse senhorzinho grego talvez hoje tivesse sido dado de uma forma diferente, com as máquinas que a gente tem, com um estudo mais avançado. As vacinas, olha como a gente fez rapidamente, o mundo se juntou, fez vacinas, né? Rapidamente a gente já está na rua. Dos descobrimentos, a gente já descobriu tanta coisa na Terra que agora a gente só quer saber de espaço. Ninguém quer saber mais da Terra, né? Todo mundo olhando para o espaço, e a gente está tendo grandes descobertas espaciais nos últimos anos. Também nos negócios, desenvolvimento da tecnologia, como eu falei aqui do smartphone, de todas essas capacidades que a gente se perde lá, mas é também muito positivo para nós. Isso no plano material. Já no campo espiritual, Kardec ele define a fé como divina, porque ela orienta o homem na crença, em uma força superior que está sobre tudo e todos, que vai nos direcionando na nossa capacidade de buscar algo além do material, de nos conectar com aquilo que está do outro lado, da nossa descoberta do nosso lado imortal, infinito, né? Também está atrelada à religiosidade, a caridade, fraternidade, a gente ter aquele olhar, né, quando a gente está muito materializado, é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Então é justamente essa fraternidade que está tudo direcionado para a nossa melhoria interior. E aqui também temos muito desenvolvimento. Se a gente vê, eu não vou falar nem de tanto tempo atrás, mas vamos falar de 20 anos atrás, porque é o que eu me lembro, por gente, 20 anos atrás, eu, enfim, uma criança,
e eu participo da doutrina espírita desde muito tempo, e eu lembro que eu falava para os meus coleguinhas que eu era espírita e eu tinha que explicar eu tinha que basicamente explicar a Allan Kardec, a doutrina espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, para conseguirem entender, terem elementos para entender o que era. Hoje em dia, a gente vê falando de vida após a morte nas grandes emissoras de televisão, tem novelas falando sobre reencarnação, a gente tem temas de espiritualidade a todo canto hoje, a própria difusão da doutrina espírita fica muito mais latente, e a gente vê isso inclusive em outras religiões, né, padres, né, falando de vida após outras vidas, né, com muito mais tranquilidade, ali, com muito mais, né, eloquência. Também a difusão de outras culturas espiritualistas no mundo ocidental, como a gente falou aqui, do hinduísmo, do budismo, né? Hoje tudo, por exemplo, é yoga, né? Meditação, as pessoas estão buscando cada vez mais o seu contato, um equilíbrio interno, né? Eu escuto muito no trabalho, tem muitas pessoas que fazem yoga, meditação, que falam do chakra, você está desalinhando meus chakras aqui, chega um trabalho apertado, estou com os chakras desequilibrados, tenho que alinhar o meu chakra, mas é interessante, porque a gente está falando aqui a mesma linguagem, né? Mas o problema é que hoje em dia a moda aqui em São Paulo é o tal do hot yoga, que é yoga numa sauna de 40 graus, né? A gente precisa transcender, precisa se conectar com o outro lado, mas nem tanto, né? Senão você conecta com um lá e não volta, não desconecta nunca mais lá do outro lado, né? Que 40 graus yoga, né? Eu vou e não volto. Mas é isso, gente. Se a gente olha, né, mais para o passado, então nem se fala, foi muito desenvolvimento. Então, nessa fé, aliada à fé humana, a gente espiritualiza os nossos objetivos e direciona essa força material para uma satisfação da coletividade e não mais da individualidade. Kardec ele também diferencia da fé cega para a fé racional. Kardec diz no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Eu vou repetir. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente escuta coisas, lê coisas, né? De novo, gente, redes sociais aí, tanta coisa, né, sendo divulgada, a gente lê coisas e a gente toma aquilo como uma verdade absoluta e a gente está, né, o que era para ser um conhecimento racional, para a gente filosofar, se torna um dogma, se torna um conhecimento absoluto, não passa pelo crivo da razão, a gente exerce a fé cega. Então a gente, e aí é aquilo que a gente falou, a gente precisa incorporar, né, do desenvolvimento do espírito, muitas vezes, e talvez tenha sido importante o dogma. Você chegar e falar, tem que ser assim, você não pode matar seu coleguinha, não é olho por olho, dente por dente, porque isso não vai te trazer nada de bom. Mas hoje nós já temos capacidade, nós aqui, de compreender o porquê disso, por que você não pode fazer olho por olho, dente por dente, né? Porque a gente pode incorporar esses valores para que então a gente possa gerar os bons frutos. E a fé cega, pelo outro lado, não nos leva a lugar algum, pelo contrário, a gente tem que questionar, a gente tem que ver se faz sentido, senão a gente vai agir sem qualquer fundamento. A palavra, ela não pode ser vazia, ela não pode ser estéril como a figueira seca que a gente está falando e a gente acabou de falar. E, por fim, né, das diferenciações de Kardec sobre a fé sem a obra, sem a execução, ela também não vale nada. Então você pode, né, tá super bem ali, né, no conceito da fé material, na fé divina, você pode também ter compreendido, ter exercido a fé racional, mas você não coloca nada em prática, né? E é esse que é o ponto. O conhecimento, só o conhecimento, você só ter folhas bonitas não transmite nada na essência para outra pessoa. Então é muito importante a gente aplicar o que a gente, né, aprende no nosso dia a dia, o que a gente já sabe, ajudando o mundo ao nosso redor, exercendo a nossa função como o senhorzinho lá da Grécia. Primeiramente no nosso interior, porque nós temos que estar bem conosco mesmo, para depois partir para a parte externa. Quando nós estivermos bem, como diz aqui os meus colegas de trabalho com chakras alinhados lá, a gente, né,
tá bem ali, pelo menos minimamente equilibrado para ajudar os outros. A gente também não tem que transcender, a gente virar um espírito super evoluído para começar a ajudar o outro. Não, né? Mas a gente tem que tá bem ali, minimamente. Não adianta nada a gente discutir todas as parábolas, saber interpretar toda a Bíblia, todas as obras do Kardec, as obras complementares, ter lido as centenas de livros do Chico, se todos esses ensinamentos não significam nada para nós, se a gente não incorporou aquilo, se a gente não pega essas obras materiais, né, e dá como alimento, né, para o espiritual, né, das outras pessoas e do nosso espiritual. Se a gente não pode comer esse fruto, e a gente não pode servir para os outros. E esse benefício, gente, aquele benefício, né, aquele fruto que a gente dá, a gente também vai receber, né? E o que muitas, né, das vezes falta no homem, no ser humano, hoje, né, assim como faltava nos profetas de Jerusalém, é a verdadeira fé ativa. A fé ativa, né, essa na sua essência, que não trata só das palavras que os sacerdotes proferiam nos templos grandiosos, né, e frondosos, com as palavras bonitas e delicadas como a figueira, né? A fé produtiva, né, que temos que exercer, ela é refletida nos atos, né, e como disse Jesus no Monte das Oliveiras, ali nas redondezas, né, desse local que estamos falando, de onde tudo isso aconteceu, também precisamos resistir às tentações, também precisamos criar filtro hoje para todas as informações que chegam a nós, para que a gente não se desvie do nosso caminho, dos nossos objetivos. Tem sido cada vez mais difícil a gente resistir às tentações da informação, a tentação do Netflix, a tentação do Facebook, só mais uma coisa aqui, aí quando você vê, você se perde, né? Pois é, gente. Essa fé racional e ativa, que é a fé que move montanhas e as atira no mar, como Jesus estava falando. Se você quiser. Então, né, figurativamente, se a figueira acreditasse que ela pode dar bons frutos, ela poderia sim dar bons frutos, mas deveria ter a fé, né? Ela teria que internalizar aquilo e colocar em prática. Usar ali os nutrientes para fazer e gerar figurativamente, gente, claro. E é justamente essa fé também, como a gente já abordou aqui em reuniões passadas, que faz com que temos casos de pessoas com um grau de paralisia, né, nas pernas consigam voltar a andar, como é o caso da Igorina Cunha, que a gente já tratou aqui um pouquinho sobre ela, sobrinha do Eurípides Barçanufo, um caso emblemático, pelo menos, né, na doutrina espírita, com a fé. Ela se imaginava andando, que nem as coleguinhas correndo na rua, acreditou, entendia, muito provavelmente entendia no íntimo dela a capacidade disso acontecer. Porque a gente não pode falar assim, eu vou voar. Mas assim, né, cara, isso aqui não vai acontecer. Seus mentores falam, sinto muito, não vai rolar, você não tem capacidade de voar. Mas às vezes aquela paralisia conseguiria ser mitigada pela ação da espiritualidade e pela própria ação do corpo dela. Gente, o senhorzinho da Grécia, ele viveu com câncer no pulmão até 105 anos. Eu pego uma gripe aqui, teve um caso pegando uma gripe, e eu vi Jesus me chamando, eu achei que eu estava falecendo, estava desencarnando, né? E o senhorzinho com câncer no pulmão. Pô. Se fosse eu, meu Deus, né? Então, fé, ele muito provavelmente acreditava, viveu muito provavelmente um dia após o outro. Viveu um dia após o outro. Porque como que ele ia saber. Outra possibilidade também é a espiritualidade, ter ali no sono, né? Não sei se ele era espiritualismo, mas às vezes no sono. Os mentores falaram assim: senhor, não é sua hora, fica tranquilo, faz o seu trabalho, que enquanto você estiver fazendo o seu trabalho, dando o melhor dos seus frutos, você continua aqui, porque vai ser bom para você, vai ser bom para aqueles que estão ao seu redor, são possibilidades. Mas, de qualquer maneira, gente, que seja, tinha fé. E aqui, né, é importante a gente notar também que a fé ela independe de religião ou crença. A gente está falando muito da fé advinda de uma doutrina, de uma religião, de uma crença, mas a fé ela é intrínseca a nós. Todos nós temos a centelha divina, todos nós somos criações de Deus, todos nós somos irmãos. Então, todos nós estamos conectados um ao outro e todos nós somos conectados a Deus, nosso Criador. Então, isso é intrínseco, está dentro da gente. E a religião, isso é uma outra coisa, é um instrumento para que a gente consiga entender um pouco de onde vim, para onde vou, né, e nos ajudar, nos auxiliar nesse desenvolvimento moral e intelectual que a gente está passando aqui no planeta Terra. Então,
A fé, ela anda lado a lado com o nosso propósito. Ela anda lado a lado com a nossa criação dos nossos frutos. Porque sem o propósito, como que a gente vai ter fé em nós? Se a gente não, né, não tem um propósito, a gente tá perdido ali no caminho. Sem fé, por outro lado, pode ficar muito mais difícil para a gente encontrar o nosso propósito. Porque a gente fica muito mais aberto às tentações do caminho, pelos desvios. Aqui eu não estou falando das tentações que Jesus estava falando, não, mas tentações simples, né, que a gente tem do dia a dia, né? Ou às vezes até os obstáculos também que nos assombram. Às vezes a gente está com o pé na lama e é muito difícil a gente tirar. Mas a gente já falou aqui, tem no YouTube, gente, Força da Vontade. Eu não lembro exatamente o nome, mas vocês procurarem lá no YouTube, no canal lá da Casa da Prece, vocês vão ver que tem, né, uma explanação aqui anterior falando sobre isso, né? Como que a gente tira o pé da lama e faz, né? Mas para isso a gente também precisa do exercício da fé. Elas andam lado a lado. E é justamente por isso que Jesus começou falando da figueira e terminou falando, né, de pegar a montanha e tirar o mar, né, brilhantemente. Ele já amarrou ali dois conceitos muito complexos em uma parábola só, né, em uma passagem só. Coitado do cultivador lá, né, vendo Jesus criticando a figueira dele, condenando, né, mas serviu para um grande propósito, com certeza, né. Então, sem a fé, a gente não consegue dar o melhor dos frutos, gente. A gente tem que acreditar para fazer. E fazer para a gente não ficar na utopia que a gente falou aqui. Para a gente não ficar nas palavras vazias, né, que é o pior dos casos. A gente ficar falando coisas lindas, né, para os outros, né, que vão escutar, se maravilhar, né, dar aquele mel de uau, mas vazio, não significa nada. Tanto que a gente vê isso hoje em dia, né, das pessoas monetizando as palavras, monetizando, né, a sua figura, mas que você vai ver ali, não tem nada, né? E isso, inclusive, é um grande ensinamento para mim aqui hoje, estar falando para vocês, porque não vai adiantar nada eu falar e não aplicar isso que eu estou falando. Então, olha a responsabilidade que passaram aqui para mim hoje, né? Mas é necessário, tenho certeza que nada é por acaso, sei que é necessário todos nós refletirmos sobre isso. Ah, legal, aqui, ó, colocaram aqui no chat à vontade, instrumentos de transformação espiritual, justamente, obrigado. E para encerrar, gente, sobre esse tema, tem um conto que uma pessoa escutava, um palestrante no centro espírita, que falava muito bem, todo mundo se inspirava, falava, isso aí é leve, parece que vem uma massagem, meus chakras estão alinhados, parece um anjo falando, até o dia em que alguém comentou isso do lado da esposa, né, do palestrante, a esposa falou, experimenta passar um dia com esse anjo em casa, né? E tá aí, gente. Não adianta nada a gente reluzir as nossas folhas, pode ter 9 metros de altura, cheio de folha linda, se o nosso fruto é amargo, ou pior, nem fruto a gente dá. Então, é justamente essa mensagem que Jesus nos trouxe aqui. Acho que 2 takeaways aqui, 2 coisas para a gente levar adiante. Cuidado com as árvores reluzentes, mas que não possuem frutos, porque nada adianta as folhas e flores bonitas se a gente não tem aquilo que é necessário, ou ainda aquilo que não somos destinados a fazer, né? Os frutos que deveríamos dar. E 2, todos temos o potencial de gerar frutos e temos uma escolha: gerar os frutos e oferecer nosso melhor para o mundo, ou não gerar frutos e secar. Então, nosso íntimo, para a gente levar para cada um adiante, vamos responder dentro de nós, aqui na nossa cabeça, qual dos 2 caminhos eu quero seguir. E o que eu tenho feito para gerar os melhores frutos na minha árvore. Então, que a gente possa, com a graça do Senhor, internalizar essa palavra tão gentilmente oferecida pelo nosso Mestre Jesus e que a sua paz esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado, boa noite.